E a palavra de Deus aqui, Mateus 10, 28, diz assim: e não temais, disse Jesus, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um as, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai? Foi uma pergunta. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Disse Jesus aos discípulos: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Ponto. Aí já está. Veja que aqui nesses poucos versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, Jesus fala sobre temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. É óbvio que esse temer significa, não tem a ver com temer a Deus. Temor a Deus é a consideração, é o respeito. É a pessoa, ela ter a consciência que os olhos de Deus passam por toda a terra e Ele vê. E Ele disse que se mostrará forte na vida daqueles que a vontade, quando fala o coração, a vontade dessa pessoa é totalmente de Deus. Ou seja, Ele também disse em Jeremias que sonda a mente, o coração, as atitudes, para dar a cada um de acordo com o que faz, com o seu proceder. Então, temer a Deus é ter essa consciência que onde eu estiver, Deus está vendo. E não adianta eu, aqui dentro, ser de Deus, porque frequento a igreja, carrego uma Bíblia, faço uma oração, mas quando eu saio lá fora, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas mostram que eu não temo, que eu não respeito, que eu não considero Deus coisíssima alguma. Esse é o temer em relação a Deus, que é um dos atributos do candelabro, espírito de temor. Muito bem, mas esse temer que Jesus está a falar aqui é diferente. Ele disse: e não temeis ao que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes ao que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse temer que Jesus está a falar é justamente o cuidado. É o cuidado que nós temos que ter. É a vigilância que nós temos que ter em relação ao nosso adversário, que se chama Satanás. Veja que lá no livro de Pedro, 1 Pedro, diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando uma presa para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Então esse temer envolve eu tomar cuidado, eu vigiar, eu me guardar daquele que pode levar a minha alma para onde? Para o inferno. E como que ele faz isso?
através do pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, gratuito, é a vida eterna. Gratuito por quê? Porque não merecemos. Por mais que eu faça qualquer coisa, eu não mereço, eu não sou merecedor da salvação. Ela foi oferecida, eu não fiz nada para recebê-la. Para mantê-la e para tê-la, eu preciso me entregar. Mas antes mesmo de você e eu existir, Jesus já tinha entregue a vida onde? Na cruz. E mesmo aqueles que viveram na época de Jesus, mesmo aqueles que o rejeitaram, eles também receberam a salvação. Porque a salvação vem pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá escrito: se confessares o Senhor Jesus e crerdes que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, antes de eu nascer, e aqueles que na ocasião de Jesus Cristo aqui estavam, que não aceitaram, mesmo assim, Deus amou o mundo, independente do que as pessoas fizessem naquela ocasião, entregou Jesus pela salvação dos que creem. Então, nós não somos dignos por méritos, nós não fizemos nada para merecer, é um dom gratuito de quem? De Deus. Deus ofereceu o Filho para salvar todo aquele que nele crê. E essa crença envolve uma entrega, é óbvio. E é sobre isso que eu vou falar agora no próximo versículo. Essa crença envolve a minha entrega, a minha obediência. A porta é estreita, esforçai-vos por entrar por essa porta. A gente sabe que aí no mundo, quem morre vai para o céu. Não importa o que a pessoa fez. Fulano morreu, está cantando com os anjos. Beltrano morreu, está agora com os anjos. Ou seja, para o mundo é o seguinte: no céu entra qualquer um. O céu está virando o quê? Bagunça. Pelo que as pessoas estão falando aí fora, o céu virou bagunça. A pessoa vive aqui na terra, sem compromisso algum com Deus, ela não assume sua fé, ela não obedece, ela não se separou para Deus, mas morreu, vai para o céu. Ninguém fala que a pessoa não foi para o céu. Tinha amante, morreu com amante? Não, isso aí está no céu. Vivia na idolatria, está no céu. Vivia cheio de ódio, destruindo a vida das pessoas, está no céu. Em outras palavras, o céu virou bagunça, todo mundo entra. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que a porta, ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele, e poucos pela porta estreita. Esforçai-vos, disse Jesus, por entrar por essa porta. Então, temer ao diabo, que pode matar a alma, não é ter medo do demônio, não é ter medo, porque o diabo já está derrotado há mais de 2021 anos, 2022, estamos em 2022, há mais de 2022 anos atrás, ele foi vencido, tendo despojado principados, potestades e dominadores publicamente. O Senhor Jesus venceu e triunfou sobre o diabo aonde? Na cruz. E nos deu um nome que está acima de todo o nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra e debaixo da terra. Então o diabo é mais que derrotado. Só que aí é que está. Ele não se convence disso. E nem todas as pessoas sabem disso. A arma de Satanás é o pecado.
E enquanto nós estivermos numa carne humana, nós seremos o quê? Tentados pelo pecado. Por isso que Jesus aqui no finalzinho diz assim, ó, portanto, qualquer 32 que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Nós sabemos que esse confessar é muito forte, porque ele vai muito além de alguém me perguntar, você crê em Jesus Cristo? E eu dizer, eu creio. Não há sacrifício nisso. Não há sacrifício em eu falar para uma pessoa que eu creio em Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu sou de Jesus. Não. Esse confessar é assumir essa crença. É assumir essa fé. E para assumir a fé em Jesus, nós vamos ter que desagradar a nós mesmos, porque a nossa carne vai pedir. A carne pede a vaidade, a carne pede a impureza, a depravação. A carne não pensa. Aí entra a questão do coração. A carne quer sentir prazer. Por que Paulo disse que quando eu era menino eu pensava como menino, hoje que eu cresci, eu vivo como adulto, eu penso como adulto? Por quê? Criança só quer alegria. O que uma criança quer? Trabalhar? Quando nós éramos crianças, a gente queria só o quê? Só brincar. A vida é uma brincadeira. A vida é curtir. A vida é brincar. A vida é se divertir. E às vezes a pessoa tem essa mentalidade espiritual. Ela pensa o seguinte, não, é só bênção. É só bênção, é só vitória. A gente até canta, agora é só vitória. Agora é só vitória. É, meu caro, mas não é só vitória, não. A mentalidade infantil, espiritualmente falando, leva a pessoa a pensar que é só bênção, é só vitória, é só prazer, é só alegria, é só satisfação. É assim que as crianças pensam. Mas nós sabemos que a nossa condição é uma luta, uma vitória. É um desafio, uma conquista. São espinhos, lágrimas, alegria. É um processo. Nós, até o último dia, vamos estar vivendo um processo de crescimento espiritual. Porque de 2, 1, ou a pessoa, ela evolui, cresce espiritualmente, tendo experiências com Deus, amadurecendo, se corrigindo nos seus erros, não voltando a repetir as coisas erradas, ou ela cresce, amadurece, e como disse Paulo, ele disse, quando deveria ser mestre, sois criança, de tantas experiências que a pessoa teve, independente de título, ela se torna mestre na fé. Ela tem moral para dizer, olha, eu passei por isso e eu venci. Aguenta aí, que você vai vencer. Se apega a Deus, olha para frente, faz isso, faz aquilo. Você não precisa ser pastor para isso. Para ser um mestre na fé, você só precisa amadurecer com Deus, crescer com Deus. Porque título não faz uma pessoa de Deus. Até porque quem deu título não foi Jesus, foi os homens. Jesus deu unção. Jesus deu o nome dele, ué. Então, é necessário a pessoa ter essa compreensão, para ela amadurecer espiritualmente, e entender que não vai ser fácil, gente. Até o nosso último dia, o diabo vai tentar recuperar de volta a antiga casa dele, que já não é nem fumaça do que era, não é nem um rastro do que era, porque quando o diabo morava dentro de nós era uma confusão, era uma bagunça espiritual, mental, pensamento, emocional. Lembra de quando nós éramos, antes de conhecer a palavra de Deus? Nós éramos um turbilhão de coisa ruim.
Tudo que é sentimento ruim, nós tínhamos. Autopiedade, medo, dúvida, raiva, mágoa, complexo, e a gente ficava ali curtindo aquilo, como se aquilo fosse algo normal, meu Deus do céu. E quando alguém dizia, porque você é assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, nada. Me fizeram assim. O ambiente que eu vivi, o demônio que andava comigo. É o meu gênio. Que gênio? Não sou lâmpada É o meu feitio. Que feitio? Sim, claro, é óbvio que a gente aprende com quem está ao nosso lado. Mas não esqueça o que diz o livro de Efésios 3, né? Se não me falha a memória. Vos revestis do novo homem, que se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando eu nasço do Espírito e recebo o Espírito Santo, meu comportamento é outro. Até porque, quando o Espírito Santo entra, ele molda o meu ser. Já lembra daquela música? Molda o meu ser, meu Pai. Se existe algo mal em mim, ele molda. Então o Espírito Santo traz os nove frutos. Ele me faz ter amor. Não esse amor do mundo aí. O amor carnal, que você só ama o que lhe traz interesse ou o que é seu. O amor do mundo é interesseiro. Mas o Espírito Santo nos dá o amor, paz, alegria, bondade. Tem gente que tem demais e faz de menos. Tem gente que poderia ajudar os outros, mas não ajuda. E você não precisa de vir para a igreja, participar de um grupo, se quiser venha, fique à vontade. Mas você não precisa disso para ajudar o próximo. Tem um próximo do lado da tua casa. Tem um próximo ali na esquina. Tem gente que poderia fazer mais com o que tem e não faz nada por ninguém. É só dela. Ela vive em função dela, do umbigo dela e do que ela tem. Literalmente egoísta. Ser humano egoísta. Tudo que ela faz é para os seus próprios interesses. Mas o Espírito Santo nos molda. Paz, amor, alegria. Já falei. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, que é a capacidade de ter paciência. Então, gente, o diabo vai querer roubar de nós a comunhão. E para nós finalizarmos, o diabo vai tentar roubar de nós a comunhão, fazendo com que eu e você venhamos estar divididos dentro da igreja. E essa divisão é uma falsa aparência. E nós não podemos nos deixar iludir por essa falsa aparência, achar que estar aqui dentro é suficiente para entrarmos no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, olha: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí ele diz aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então nós temos que ter essa consciência que o diabo não precisa me tirar daqui para me tirar do reino de Deus. Ele quer apenas que eu esteja dividido, porque ninguém serve a dois senhores. Ele quer que eu negue Jesus, através de uma vida que glorifique do meu caráter, das minhas atitudes. O sacrifício é a cruz que Jesus falou. Não é o sacrifício de você colocar um bem no altar, é a entrega, é a obediência. Não é fácil perdoar. É fácil? A outra face é o perdão. Não é fácil abrir mão da vaidade, do pecado. Por isso que nesse momento, nós vamos agora buscar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos mantermos salvos até o último dia. Que não venhamos negar Jesus lá fora, no trabalho onde a gente mora. Que não venhamos estar aqui dentro dividido entre Deus e o diabo.
E como ninguém serve a dois senhores, estamos servindo ao diabo, enganados por estarmos aqui dentro. Vamos pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo, você que não tem, para podermos nos manter nesse padrão. E quem esfriou na fé e já provou dessa comunhão, se arrependa, volte à prática das primeiras obras. Amém?